investir em um shopping center. Você já pensou nessa possibilidade de se tornar sócio desses grandes empreendimentos imobiliários, de forma que o lucro gerado naquela empresa, naquele negócio, seja compartilhado com você? Na Bolsa de Valores, existem várias empresas que atuam nesse setor. Com certeza você já foi a um shopping center, muito provavelmente foi a um shopping Iguatemi, a um parque shopping, a um boulevard ou vários outros que existem aí pelo Brasil. Aliás, quem não gosta de ir a um shopping center resolver a vida? Geralmente, quando a gente pensa num shopping, vem na nossa memória, né? Um ambiente seguro, climatizado, né? Com ar-condicionado, o estacionamento coberto, onde você vai fazer o happy hour com seus amigos, faz uma janta legal, enfim, faz uma celebração de aniversário. A ideia do vídeo de hoje é apresentar um panorama geral desse setor de shopping center, apresentar pontos importantes para quem investe no setor ou para quem está pensando em investir, especialmente porque está passando por um momento muito complicado por causa do coronavírus, né? A gente está vendo agora, por exemplo, o que está se chamando de segunda onda do coronavírus na Europa. Mas bora pro vídeo. Fala pessoal, bem-vindo ao novo vídeo do canal Investimento como Liberdade. Meu nome é Ganesh Nokawa, sou analista profissional de investimentos. Se você gosta desses temas de educação financeira e investimentos, aproveita e deixa o like aqui embaixo. Se é novo no canal, se inscreve, ativa as notificações, porque a gente está recém no início dessa caminhada e tem muito assunto legal vindo por aí. Em um dos vídeos passados, eu discuti como grandes investidores se comportam em momentos de crise. Mencionei que ia trazer um setor específico da bolsa que estava passando por dificuldades e hoje eu trouxe esse setor que é o setor de shopping centers. Esse setor está passando por meio de uma tempestade, não vista antes na história dele. E eu vou citar três temores, névoas que estão em cima desse setor, três principais. O primeiro temor é o coronavírus e o isolamento social. O segundo é o crescimento do comércio eletrônico, o e-commerce. E o terceiro é o temor que a história de shopping centers no Brasil repita parcialmente a história de shopping centers nos Estados Unidos. A primeira razão é o coronavírus. Em março desse ano, por exemplo, por causa do isolamento social, muitos shopping centers foram obrigados a fecharem totalmente, né? Então, como boa parte das receitas deles é de aluguel das lojas que estão ali, isso fez que as ações dessas empresas caíssem bastante. A segunda razão é o crescimento do comércio eletrônico. É uma tendência que já vinha acontecendo, mas com o isolamento social, isso se acentuou. Então, empresas, como a Magazine Luiza, a Amazon, o Mercado Livre começaram a vender mais ainda. Então existe esse temor se mesmo depois da crise as pessoas vão continuar comprando mais de casa do que fisicamente nos shoppings. E a terceira razão é que boa parte dos shoppings nos Estados Unidos, por uma série de razões, eles geraram mais prejuízos do que lucro. Então existe esse temor que isso também aconteça aqui no Brasil. Mas antes de já sair comprando ações de shoppings, eu trouxe algumas informações aqui que eu acho que vão ajudar a tomar essa decisão. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui são as vantagens de se investir em shopping centers. É claro que o ano de 2020 é um ano muito atípico. Essas vantagens e os riscos que eu estou trazendo aqui são vantagens, riscos tradicionais do setor. Então, por exemplo, a primeira vantagem é a receita recorrente. Existe uma previsibilidade das receitas de aluguel. A segunda vantagem é a possibilidade de ganhos de capital. Geralmente esses shopping centers eles estão bem localizados em grandes cidades, então há uma tendência de valorização desses imóveis ao longo do tempo. Terceira razão é a proteção contra a inflação. Geralmente esses aluguéis são protegidos por um índice inflacionário, geralmente é o IGPM, então passa o ano, o aluguel sobe pelo menos o IGPM. A quarta razão é a diversificação de propriedades. Geralmente essas empresas de shoppings, ela não tem um shopping center, um imóvel, mas vários, às vezes 20, às vezes 30 shoppings. E a quinta razão tradicional, claro que 2020 é um ano atípico, é um beta menor que 1, é um setor menos volátil. Então, se a bolsa cai 1%, a tendência é que esse setor caia menos que 1%. Claro que o ano de 2020 isso mudou um pouco, mas não se espera que isso seja perpétuo. E os riscos tradicionais associados a esse setor? O primeiro risco que eu trago aqui são as condições macroeconômicas, que é crescimento do PIB, desemprego e a taxa Selic, ou seja, o setor de shoppings está muito ligado ao varejo. Então, se o PIB cresce menos, o poder de consumo é menor
Então isso pode afetar o setor. O segundo risco, né, é que algumas empresas elas são menos líquidas, né, então não tem uma negociação tão grande na bolsa. O terceiro risco é um risco tradicional para empresas, né, que é o time de gestão, a qualidade do time de gestão. Isso, claro, não se aplica só a empresas do setor de shoppings, mas às outras também. E aqui mais um quarto e o quinto risco primeiro é a pandemia, né, o quanto que isso pode afetar o poder dos lojistas que estão ali, a sustentabilidade deles. E o quinto é uma mudança de hábitos ou de consumo, né? Será que esse comércio eletrônico veio para ficar com uma tendência mais forte? Será que também o home office, as pessoas tendem a morar mais longe dos centros urbanos? Então pode também ter uma mudança de hábito de consumo. Agora, para fazer um panorama geral de shoppings, de números, eu vou trazer uns números assim mais globais do setor. Muitos deles se referem ao ano de 2019. A maior parte desses números aqui eu tirei da Abrace, né, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers. Então a Abrace mostra lá que hoje no Brasil tem 577 shoppings, um ABL, que é a área bruta alocável, de mais ou menos 16 milhões de metros quadrados, e o número de visitantes por mês é de 502 milhões de pessoas por mês. Isso referente a anos de 2019, claro, né? Agora eu vou colocar uma tabela aqui na tela para vocês, né? Eu não vou falar de todos esses números, mas é só para ter uma ideia geral de como que esses shoppings estão distribuídos geograficamente no Brasil. Se você olhar aqui, você vai ver que no Sudeste concentra mais de 50% de shoppings, né? Então tem 300 shoppings ali, 52% do total. E as outras duas regiões, né, que vêm ali em segundo lugar é a região Sul e a região Nordeste, cada uma com 96 shoppings. Beleza, Ganesh. Fiquei interessado em investir em shopping centers. Quais empresas na bolsa que eu posso comprar para fazer parte desses empreendimentos? Então, eu trouxe aqui uma lista de empresas, né, que são negociadas na bolsa, e eu vou mostrar, né, em ordem de área bruta alocável, então da maior, que tem maior área bruta alocável até a menor. Vou colocar agora uma tabela na tela para você dar uma olhada. A primeira empresa que você vê aqui é a BR Malls, né, com esse código BRML3. Ela tem 31 shopping centers, com uma área bruta alocável própria, né, de 832 mil metros quadrados. A segunda é a Aliança Sonae, com número de shopping centers próximo, né, número de 32 shoppings, com uma área bruta alocável de 802 mil metros quadrados. E em terceiro lugar vem a Multiplan, com 19 shoppings, com uma área bruta alocável de 668 mil metros quadrados. E depois Iguatemi, 22 shoppings com 437 mil metros quadrados. E por último aqui vem a Cirela Commercial Properties, né, que é negociada com esse código CCPR3. Vocês vão ver que ela tem 7 shoppings e 141 mil metros quadrados. A CCPR não é só shopping, ela também tem escritórios corporativos, né, aqueles de alta qualidade, especialmente os AAA. Mas ela tem alguns shoppings espalhados no Brasil, inclusive no Centro-Oeste também, por isso que eu coloquei ela nessa lista aqui. Se você somar a área bruta alocável dessas empresas que eu mencionei aqui, vocês vão ver que chega ao valor de 2,8 milhões de metros quadrados. Então, daquele total de 16 milhões de metros quadrados, essas empresas elas têm 17,2% desse total. Interessante notar que como essas empresas que eu mencionei aqui, todas são listadas em bolsa, a gente percebe que as empresas que são listadas em bolsa geralmente são as líderes do setor. Então isso também é um indicativo, não é com certeza, né? Não se pode generalizar, mas é um indicativo de que essas propriedades dessas empresas são de alta qualidade. E para você ter uma ideia, né, como isso impactou essas empresas, eu vou mencionar os números, né, de como que as ações dessas empresas caíram esse ano. Se você der uma olhada, por exemplo, você vai ver que Iguatemi e Multiplan, que são empresas mais focadas em classes A e B com um maior poder aquisitivo, caíram, né, esse ano em termos acumulados cerca de 50%. Já a Aliança Sonae e BR Malls, que é para um poder aquisitivo um pouco menor, né, caiu até mais de 50%. Né? Hoje acumula uma queda, no dia que eu estou gravando aqui, de 55%. E a Cirela Commercial Properties, né, em torno de 50%. Então foram quedas bastante expressivas, né? Será que essas empresas perderam, né, metade do valor do que elas valem? Então, depois de ter apresentado, né, esses temores em torno do setor, números gerais e as empresas listadas, né, eu vou mostrar a contra-argumentação àqueles 3 temores que eu mencionei no início do vídeo. O primeiro deles, né, que eu mencionei antes, foi o temor do coronavírus. E aí já vem a primeira pergunta que os analistas de mercado eles adoram. Esse é um efeito recorrente
ou não recorrente. Isso porque o mercado, né, muitas vezes ele tende a perpetuar o curto prazo, né? O que está acontecendo agora, ele meio que projeta, né, para a eternidade. Ele fala perpetuidade, mas é como se estivesse projetando para sempre, né? Mas os fatos e as discussões indicam que a vacina chegará. Ainda mais que esse é um problema global, né? Não é um problema só do Brasil, é um problema que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, em vários outros países. Então existe já um grupo de pessoas, de cientistas, trabalhando para solucionar esse problema. Então a ideia é que seja um fato não recorrente, né? Sobre a segunda e a terceira névoas que pairam em cima do setor, o primeiro é essa de compras eletrônicas, o crescimento do e-commerce. De fato, isso é uma tendência que veio para ficar e tende a se acentuar. Só que isso também as empresas de shopping centers, é claro, elas já sabem disso, né? E estão se adaptando a essa nova realidade. Para você ter uma ideia, o Iguatemi, por exemplo, já criou uma plataforma marketplace, que é o Iguatemi 365. A BR Malls tem o Delivery Center, né, que integra o varejo físico com o varejo online. E também há um trabalho nesse setor que os shoppings eles sejam uma espécie de hub digital, que também funcione como uma ponte logística para aquelas entregas chamadas entregas last mile, né? Que ficam nas proximidades do shopping, já que elas são tão bem localizadas. Sobre o terceiro temor, que a história brasileira repita parte da história dos Estados Unidos, existe uma tendência, né, dos analistas de mercado olharem muito para os Estados Unidos, como que um setor se desenvolveu lá, para ver como que provavelmente isso vai acontecer no Brasil. Então, como nos Estados Unidos houve um grande crescimento de shoppings, muitos deles, por exemplo, abriram no interior dos Estados Unidos, em cidades menores, e esses shoppings geraram prejuízo. Mas o fato é que o contexto brasileiro ele é muito específico. Se você for olhar assim de perto, você vai ver que o contexto brasileiro é bem específico. A primeira característica assim, que é bem do contexto brasileiro é a questão da segurança. Os shoppings, né, são uma espécie de bolhas comerciais. Elas fornecem segurança não somente para os lojistas, mas para os consumidores também. Então você vai ver, por exemplo, no caso da Vivara, não é à toa que as lojas da Vivara, que vendem joias, né, elas só estão localizadas dentro de shoppings. Então a questão de preocupação com segurança no Brasil é muito maior quando se compara com os Estados Unidos. A segunda característica muito específica do contexto brasileiro é a localização desses shoppings. Se você olhar de perto, você vai ver que esses shoppings negociados em bolsa dessas empresas, né, eles são localizados em regiões premiums, né, no Brasil. São em grandes cidades e geralmente em bairros muito nobres, né? No caso dos Estados Unidos, né, então houve muitos shoppings que espalharam para cidades pequenas, com uma pouca densidade populacional. Pensa, por exemplo, em Iguatemi e Multiplan. Geralmente, o portfólio de shopping dessas empresas, os shoppings estão localizados em áreas densamente povoadas e com uma população nas proximidades com alto poder aquisitivo. O terceiro ponto é que essas empresas de shopping no Brasil, elas têm se aproximado muito do conceito Life Center Solution. Nos Estados Unidos, né, e muito na Europa, por exemplo, você vai a um shopping basicamente para fazer uma compra, né? Vai numa praça de alimentação nos Estados Unidos, né? Geralmente não tem muitas opções. Geralmente tem ali as cadeiras de ferro, né? Estão servindo um frango frito. Eu me lembro uma vez, por exemplo, né, que eu fui numa cidade no interior dos Estados Unidos chamada Bristol, né, ali na fronteira entre o Tennessee e o estado da Virgínia. Eu fiquei muito impressionado que uma cidade pequena, né, tinha um shopping center muito grande ali, né? Porque, nossa, que interessante, né? Tem um shopping muito grande aqui com várias opções, com cinema e tal, mas estava muito vazio, né? Então, hoje faz um pouco mais sentido essa análise aqui. E no caso brasileiro é diferente. Além de ser um lugar, né, seguro, climatizado, as pessoas vão muito a shoppings por causa do entretenimento. Além de restaurantes bons, né, as pessoas vão muito para happy hour, tem muitos shoppings que tem academia. É um lugar assim também preferido, né, para quem tem filhos pequenos. Os pais levam filhos, né, para passear, passam a tarde lá. No caso específico da Aliança Sonai, por exemplo, 35% da receita dela é de entretenimento e alimentação, para você ver como tem um peso grande. E nos Estados Unidos, né, e na Europa, se pensar em entretenimento, né, também eles têm muitos outros lugares para entretenimento. Na Ásia, né, um pouco na China, em Hong Kong, que se aproxima um pouco mais desse conceito brasileiro de Life Center Solution, mas é uma coisa específica daqui. Beleza, Ganesh, entendi essa contra-argumentação, mas por causa disso, é para comprar ações de shopping? Calma lá, pessoal, também não é assim, né? Hoje eu só fiz uma análise geral, né, uma análise top-down, lembrando também que eu não
não faço recomendação de ativos específicos, eu mostro o processo de tomada de decisão para que você tome a sua própria decisão. Essa análise que eu fiz aqui hoje é uma análise mais macro, né? Poderia dizer que é uma análise top-down, né? Se você for investir numa empresa de shopping, é interessante que você faça uma análise bottom-up, né? Que analise empresa a empresa. Se você tem interesse, né, em entender mais indicadores e métricas específicas do setor de shopping centers, comenta aqui embaixo. Eventualmente eu posso fazer um vídeo só sobre essas métricas, né? Quais são os indicadores interessantes para shopping centers. E também, se você gostaria que eu analisasse uma empresa específica desse setor, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu mesmo tenho algumas ações desse setor, né? Comecei a comprar na crise. Se você tem interesse em conhecer também esse processo de tomada de decisão, deixe seu comentário aqui embaixo. Então esse é o panorama geral que eu queria dar do setor de shoppings. Espero que essas informações contribuam para você tomar a sua própria decisão, se é um setor interessante ou não. E se você veio até o final desse vídeo aqui junto comigo, deixe o seu like aqui embaixo, porque isso é bem importante para o YouTube entender que o tema é interessante e mais pessoas terem acesso a esse tipo de conteúdo. Aproveita também e me acompanha lá no Instagram, que eu respondo dúvidas regularmente e posto todos os dias. Um forte abraço a você, fique bem e até o próximo vídeo.